paz do Senhor, igreja. Amém. Eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias. Por incrível que pareça, é o livro, o salmo que a Karina deu para as irmãs meditar. Eu passei quase um mês inteiro meditando. Às vezes o irmão fala assim, mas o que, irmão? Porque o salmo é pequeno, né? E bem conhecido. Mas vamos estar lendo aqui o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Amém, irmãos? É uma palavra bem conhecida, mas a palavra do Senhor se renova a cada manhã. E eu estou feliz porque nesta noite o Senhor tem bradado nesta casa. Eu creio que cada um está aqui necessitado de ouvir algo do céu. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Irmãos, às vezes eu encontro pessoas perguntando, por quê? Se o Senhor é o nosso pastor, por que nos falta? Mas eu estudando, o Senhor me falou assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Na verdade, Davi estava ali. Ele poderia ter dito assim, o Senhor é o pastor. Mas ele não falou, ele falou, o Senhor é o meu pastor. Ele tinha convicção que Deus era o pastor dele e que nada ia faltar. E eu me voltei e falei, Senhor, será se eu estou tendo o Senhor como meu pastor? Porque muitas das vezes, irmão, nos falta fé, nos falta confiança, mas o Senhor está aqui nesta noite, falando que é o teu pastor. E você precisa ter convicção de que o Senhor é o teu pastor e que nada vai te faltar. Aleluia! Porque quando nós temos Ele como nosso pastor, na verdade não falta, irmão. Às vezes o cenário é de enfermidade, o cenário é de desemprego, o cenário é de falta de paz, falta de fé, mas quando o Senhor é o teu pastor, nada te falta. E eu estou feliz, porque o Senhor, eu tenho tomado o Senhor como meu pastor. O pastor, irmão, ele cuida. Eu me lembro que no dia que nós fomos buscar os irmãos lá no Planalto, o pastor perguntou, está tudo bem, irmão Levi? Está tudo bem? Então assim, ele estava cuidando. Ele estava ali esperando nós falar que estava tudo bem. Por quê? Porque ele é o pastor. E isso, irmão, nos traz confiança, nos traz segurança, porque quando o Senhor fala, eu sou o teu pastor, irmão, pode confiar, porque o Senhor é o teu pastor e que nada vai te faltar. O Senhor é o Deus que cuida de tudo para nós. E Ele ainda fala que deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É Ele que te guia, irmão, por caminhos, por águas tranquilas. Nós tivemos aqui o congresso dos adolescentes. Foi uma bênção. E falava que nós precisamos mergulhar. Mergulhar, irmãos. Porque na terra, no vaso, na água rasa, nós precisamos mergulhar mais fundo. Mais fundo, porque lá nos fundos, eu já vi dizer que quando nós estamos mergulhados lá no fundo, os nossos inimigos não podem ir lá. Então nós temos que estar mergulhados dentro das águas tranquilas, porque o Senhor refrigera a nossa alma, Ele nos guia por veredas da justiça, por amor do seu nome.
E ainda que nós andássemos pelo vale da sombra da morte, ainda que nós andamos por perigos, o Senhor está conosco. Não precisa você temer. Não precisa você ficar com medo, porque o Senhor, Ele é quem nos consola, Ele é quem envia. A Bíblia diz aqui, a tua vara e o teu cajado me consola. Então, irmão, quando nós temos o Senhor como nosso pastor, nós temos a direção certa. Nós andamos por caminhos certos. Nós não podemos ficar com medo, porque o Senhor está conosco. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Nesses primeiros versículos aqui, Davi tinha o Senhor como pastor. Mas nesse aqui, no 5, ele já estava ali, porque o Senhor falou, preparas uma mesa. Ele falou, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Então, irmãos, aqui ele já pegou o Senhor como anfitrião. O Senhor estava preparando uma mesa para ele. E numa mesa, irmão, né, hoje já foi cantado que uma mesa há perdão. Eu estava estudando numa mesa há perdão, a confiança, a providência. Então nós temos que confiar no Senhor, porque Ele que prepara uma mesa para nós. E nós temos que nos alegrar, porque pode ser que tudo venha ao contrário do que você está precisando. Às vezes você está precisando de paz, vem tribulação. Às vezes você está precisando de uma providência, um trabalho, e está tudo ao contrário. Mas nesta noite, o Senhor está falando que está preparando uma mesa para você, porque Ele é Deus que prepara, muito mais além do que você e eu esperamos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gosto muito de Davi, porque a Bíblia diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, né? E às vezes eu fico me perguntando, Senhor, será que eu sou uma mulher segundo o teu coração? Porque às vezes, irmãos, nós, por mais que nós buscamos, por mais que nós fazemos para a obra, nós não fazemos nada. Porque o que o Senhor fez por nós foi muito grande, irmão. Ele deu a sua vida por nós. Ele está aqui agora sendo nosso pastor. Ele está aqui preparando uma mesa para mim e para você. Você não sabe o que está preparado esta semana, mas o Senhor nesta noite está falando que está preparando uma mesa para você. Pode ser uma mesa de saúde, uma mesa de portas abertas, porque o Senhor, Ele é Deus. Aleluia! E numa mesa, irmão, a comunhão. Foi numa mesa que Jesus foi traído. Mas Ele preparou a mesa da Santa Ceia. E é nesta mesa que o Senhor, Ele renova a nossa aliança. E às vezes muitas pessoas não sabem a importância de uma mesa, irmão. Mas uma mesa, a comunhão, a intimidade, a providência. Há muitas coisas que você aprende na mesa. Quando a minha mãe, ela colocava, nós éramos 6 irmãos, e ela colocava todos na mesa. E ali ela começava a ensinar a palavra. E foi na mesa que eu aprendi, que ela dizia, filhos, vocês têm que saber orar, vocês têm que buscar, porque o mundo é mau. Vai vir coisas que se vocês não tiverem debaixo ali da cobertura de Deus, vocês não vão vencer. Vocês têm que orar. Foi na mesa que eu aprendi. Se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele, peça perdão. Ai, irmão, não é fácil. Mas foi na mesa que eu aprendi que Deus é o Deus da providência. É o Deus de livramento. Quantas vezes nós vamos daqui para a Moca, lá para São Paulo, e nós vemos assalto, nós presenciamos assalto, mas a palavra diz que 1000 cairão ao teu lado
Senhor, porque o Senhor é fiel. Eu me lembro que quando a história de Mefibosete, Davi estava reinando. Olha que coisa interessante. E Mefibosete estava esquecido lá em Lodebar. Era aleijado dos dois pés. E Davi perguntou ali se alguém conhecia alguém da descendência de Jonatas. E o Ziba respondeu: tem um Mefibosete lá no Lodebar e é aleijado dos dois pés. Olha, irmão, que coisa, né? Quantas vezes você é criticado por você não ser uma coisa, e ali, não, aquele ali é isso, é aquilo. Mas o Senhor, Ele está aqui com uma mesa posta para você. Não importa se você é aleijado, se você tem um problema, não. Porque o Senhor, no mesmo jeito que Ele prepara uma mesa, Ele é o teu pastor, irmão. Ele é o teu pastor. E ali, Davi falou, chamou Mefibosete, mandou buscar Mefibosete. E Mefibosete meio com vergonha ali, mas o Davi falou assim: a partir de hoje, você vai sentar comigo na mesa. Olha, irmão, que coisa linda, né? Eu não sei aonde você quer chegar, eu não sei qual é o seu problema, mas o Senhor nesta noite está dizendo que não importa o seu problema, não importa a causa que está lá na justiça, não, o Senhor é o teu pastor, Ele prepara a mesa para mim e para você esta noite. E às vezes, irmão, Mefibosete, ele simboliza nós, que estavam lá caídos, jogados, lá no pecado, e o Senhor foi lá e buscou. E Davi representa Deus, porque o Senhor, Ele entra com bondade, com misericórdia, traz a pessoa que está lá escravizado, jogado, ninguém dá valor, mas o Senhor traz cura e liberta, irmão. Hoje eu já glorifiquei a Deus por cada vida que está aqui. Porque não é fácil, meu. Quantas pessoas que nós visita e as pessoas dizem que não tem força para vir para a casa do Senhor. Não tem coragem de chegar nas portas. Mas nós estamos aqui para a honra e glória do nome do Senhor. Então, irmão, louve ao Senhor, agradeça, glorifica o Senhor, porque você rompeu o cansaço, rompeu as dificuldades e está glorificando o nome do Senhor. Então, irmão, o Senhor é fiel, Ele é fiel para nos dar vitória, Ele prepara a mesa, meu Deus do céu, Deus é muito lindo, irmão, Deus é muito lindo, e às vezes a gente se sente tão cansado. Às vezes tem dia que eu chego lá de São Paulo e eu tenho aquela vontade de deitar, irmãos. E o Senhor me faz lembrar que Ele já tem preparado grandes mesas para mim. Ele tem me honrado. E eu glorifico o nome do Senhor. E essa semana teve uma pessoa que ligou para mim e ela parece que estava que nem Asaf, reclamando, porque o ímpio prospera e nós vivemos ali na casa do Senhor. E falou. E eu digo: Jesus, tem misericórdia. E o que eu vou falar, irmão? O que eu vou falar? E o que eu falei foi: filha, a Bíblia diz que a nossa riqueza não é aqui, o nosso descanso também. Às vezes a pessoa pensa que aceitar Jesus só vai viver de bênção, de vitória. Não é, irmão, é guerra. É guerra, todo dia é uma guerra. Nós temos que levantar já no sangue de Jesus, porque não é fácil. O inimigo ele se levanta de todas as maneiras. Ele se levanta contra o seu filho, contra o seu esposo, contra nós mesmos. E por isso que nós temos que estar firmados na rocha, tendo a convicção que o Senhor é o nosso pastor, irmão. O Senhor, quando nós temos convicção que o Senhor é o nosso pastor, que Ele nos guia por águas tranquilas, que Ele nos guia por caminhos firmes, caminhos justos, nós temos, irmão, a segurança, a confiança de que Deus, Ele é o melhor para nós. Nós não podemos temer, nós temos que nos assegurar no Senhor, porque o Senhor, Ele quebra o arco, irmão, Ele dispara
de infarto, de AVC, eu não quero morrer, irmão, de infarto nem de AVC, porque o meu pai e minha mãe morreram disso. Então eu fico orando, Jesus, não deixe eu morrer de infarto nem de AVC, principalmente dormindo. Mas o Senhor é quem sabe de tudo, né? E as coisas, as lutas, nos fazem aquela pressão, e você acaba morrendo. Mas você tem que crer que o Senhor é o seu pastor. Nós não podemos, irmão, nunca esquecer isso. Porque quando você tem o Senhor como pastor, você tem o cuidado dele. Ele cuida de você, ele te abraça. Ai, irmão, como um abraço cura. Quantas pessoas precisam de um abraço? Quantas pessoas precisam ter a convicção que o Senhor é o pastor dele? Quantas pessoas, quantos lares estão sendo destruídos porque não tem o Senhor como pastor? Mas que nesta noite, irmão, o Senhor venha e dá a convicção que Ele é o teu pastor. E nada vai te faltar, irmão. É tão bom quando nós temos o Senhor como nosso pastor, irmão. Porque Ele prepara a mesa, irmão. Ele faz, Ele dá o que você precisa e muito mais, irmão. Muito mais. Eu vou se contar para os irmãos o que o Senhor tem feito na minha e na vida do Levi. Vocês, a noite ia ser pouco. Porque o Senhor tem nos livrado de tanta coisa. Então, se Ele quiser, Ele rompe tudo, irmão, para te dar a vitória. Entendeu? Não é preciso você murmurar. Nós não podemos murmurar. Questionar até pode, irmão. Questionar até pode. Mas aí tem aquele louvor. Questiona ou adora. Então, nós temos que fazer o que? Adorar. Adorar o Senhor por tudo que Ele tem feito. E eu tenho adorado ao Senhor esta noite, porque tem pessoas aqui que não era para estar aqui, que já era para estar morto, mas o Senhor trouxe, o Senhor levantou, porque é Ele que nos coloca de pé todo dia. Todo dia Ele nos levanta, Ele nos coloca de pé, Ele nos dá força, coragem para prosseguir. Não é fácil, irmão, porque o Senhor, Ele quer que nós tenhamos uma vida íntima com Ele. E na mesa, a intimidade. Você não leva ninguém que você não conhece para sentar na sua mesa. Tem pessoas que eu não levo para sentar na minha mesa. Eu gosto de uma mesa, eu arrumo a mesa, fica uma bênção. Mas eu não é toda pessoa que senta na minha mesa. Para você sentar na minha mesa, você tem que ter intimidade. Você tem que conhecer eu e o Levi, que são pessoas maravilhosas. Então, tem que ter intimidade. Não podemos levar qualquer pessoa. A irmã Miriam, ela senta na minha mesa. É uma amiga de muitos anos. Então, irmão, para sentar na mesa, tem que ter intimidade. Mas na mesa, há providência. Então, irmão, creia que nesta noite, além do Senhor ser o teu pastor, Ele prepara a mesa para você. Ele faz você caminhar em águas tranquilas. Então, nunca duvide do poder de Deus, porque Ele é fiel, Ele é poderoso para nos dar vitória. Eu não vou muito além, só é até aquilo que o Senhor me deu para passar para os irmãos. E que Deus abençoe, que Deus coloque na vida de cada um a convicção que o Senhor é o teu pastor, irmão. Eu peço que os irmãos se levantem para nós fazer uma oração, porque